Olá pessoas, eu sou o Edi Pipocas, estou aqui com a Érica Tavares e vamos estar também com a Eucânia da Cruz. A Érica Tavares é bióloga e está a fazer o mestrado em Ecologia e Evolução. Ecologia e Evolução. Nós nos reunimos hoje, a primeira vez com a Érica. A Érica foi uma das pessoas que inscreveu-se para participar do podcast com o Danilo Castro, e daí saiu a ideia para esse podcast, porque a Érica mandou aquela boca, Bantaman não fala de ecologia, nem de natureza, vocês querem matar todo mundo. Não, Érica, nós somos melhores amigos da Greta, acredita. Nós e a Greta estamos fechados completamente. Para começar, vais te apresentar a esse público imenso da Bantaman. Tem 9 pessoas nesse momento a nos ver, então força. Bem, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem nesta sexta-feira. Chamo-me Érica Tavares, conforme o Edi disse, e sou bióloga, ambientalista, até melhor, ecologista. E no ano passado fundei um projeto filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos, que é Eco Angola, que promove educação e conservação ambiental. Desse projeto nós trabalhamos com as mais diversas áreas do ambiente, desde as alterações climáticas, as energias renováveis, biodiversidade e conservação, resíduos e reciclagem, poluição, e tentamos trazer não só a educação ambiental, ou seja, aumentar esta consciência ambiental em Angola, como também já começamos a implementar alguns projetos que ajudam a promover isso e que envolvem também a comunidade. Então, acho que essa é uma boa introdução. Pessoalmente, eu gosto de pesquisa científica, faço pesquisa científica para a minha licenciatura. Eu fiz um estudo sobre a palanca negra e como as alterações climáticas iriam influenciar na mudança de locais da palanca negra, tanto até na própria quantidade de palancas negras que temos em Angola. E agora estou a fazer também um outro projeto também sobre alterações climáticas em Angola, mas o impacto que irá ter na biodiversidade em geral e quais são os melhores sítios para nós podermos conservar em Angola e até 2070, ou seja, os melhores sítios que serão menos impactados pelo aquecimento global, entre outros impactos climáticos. Então, acho que essa é uma boa introdução. Certo, com certeza. Eu, nos últimos tempos, a biologia, a preservação de Angola, das espécies em Angola, sempre por norma foi muito feito por pesquisadores estrangeiros. E nos últimos anos temos desde a nossa ministra, que é bióloga, tem o pessoal que quer reabilitar as praias, as tulipas. Isto não são tulipas, nada. Os mangais. Os mangais. Agora conheci a Érica, que também está aí a tentar reproduzir as palancas. Olha que eu não trabalho com reprodução de palancas. Não, eu sei que sim. É só para não confundir a nossa audiência. Não, mas preservar elas é elas manterem, a espécie manter-se para frente. Esse tema é um bocadinho mais básico. Esse tema especialmente temos 2 angolanas, vamos ter 2 angolanas, a Érica e a Eucânia, mas é vasto para a educação mais básica possível da preservação, entende? E antes, ainda não temos convidado, eu vou dirigir apenas para ti. Quais são as coisas mais básicas que o indivíduo deve fazer para manter a sua contribuição para a preservação dessa terra onde vivemos todos? Obrigada. Acho que essa é uma pergunta que deviam perguntar mais vezes, porque às vezes falamos muito de identificar o problema, mas não falamos dos mecanismos para podermos mitigar esses problemas e como é que o cidadão pode contribuir. Eu diria que o primeiro passo, e que eu também falei naquele outro podcast, Edi, é podermos tentar informar-nos. Infelizmente,
Não existem muitos meios de comunicação que passem informação sobre o ambiente, sobre o estado de conservação, tanto de plantas, animais, ecossistemas em Angola. E foi esta uma das lacunas que encontramos como Eco Angola. Então, eu vou sugerir que vejam a Eco Angola. Nós publicamos semanalmente vários artigos destas várias áreas ambientais. E esta é a primeira parte, manter-nos informados. A segunda parte é podemos tentar reduzir o nosso consumo de plásticos. Os plásticos é um problema global e um problema também local, nacional, né? Porque infelizmente eu não digo que nós já fazemos reciclagem de plásticos em Angola, já há algumas indústrias que fazem reciclagem, mas é em escala tão pequena que o contributo é muito pequeno, é muito mínimo para poder dizer que fazemos reciclagem em Angola. Então, seria reduzirmos o consumo de plásticos. Quando forem aos supermercados, levarem os vossos próprios sacos. Às vezes há quem pense, eu sou a única pessoa a fazer isso. Não. Já há muitas pessoas a fazerem isso e menos um saco será sempre menos um saco. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem que nós até respiramos plástico. Os plásticos, vamos imaginar, temos uma garrafa d'água de plástico. Esta garrafa d'água, se vai para o mar, se vai para o solo, demora, em média, uns 500 anos para se desfazer. E quando se desfaz, ela não desaparece. Aqueles pequenos que são chamados Estou aqui? Acho que voltaste, sim. Os microplásticos, ou aquelas pequenas partículas, acabam por se dividir nos solos, no ar e também nos oceanos, ou nos corpos d'água, rios, oceanos. E o que é que acontece? Nós, seres humanos, estamos a consumir esse próprio microplástico. Estudos científicos, média, cada um de nós consome 121 mil micropartículas desses plásticos. E é muito mesmo. E o que é que acontece? Isso é uma das maiores causas dos cânceres. Portanto, todos os anos nós vemos os níveis de cânceres, destas doenças que não existiam ou não eram assim tantas antigamente e começam a ser exatamente por causa dessa poluição. Portanto, os microplásticos estão no ar em que respiramos, os microplásticos já caem até da água da chuva. Portanto, quando acontece o ciclo da água, o ciclo hidrológico, vai também para as nuvens e agora também cai com a chuva, já foi comprovado cientificamente. E, especialmente, no peixe. A quantidade enorme de microplásticos que consumimos vem do peixe. Por quê? Porque o peixe, aquele microplástico está na água, os peixes pequeninos comem aquele microplástico a pensar que são... existem muitos organismos pequenos ou algas, e comem aquilo. E depois vem o grande, come aquele. Depois vem o outro maior, come aquele. E aquele peixe já deste tamanho que nós comemos, que tem microplásticos por causa daqueles outros que comeu, acaba também por entrar no nosso corpo, porque nós também comemos o peixe. Quer dizer, eu já não como, mas isso é outra conversa. E também está na água. A água que nós consumimos já não é assim tão potável. Também já contém microplásticos. Mesmo que se filtre, os microplásticos são tão pequenos, que conseguem às vezes até passar as torneiras de água e tudo. Portanto, os plásticos estão em todo lado, às vezes só não estão visíveis. Portanto... Érica, sobre o plástico, em vez de pensarmos apenas... acho que reciclagem é um tema que está feito, já se faz reciclagem, entende? Existe a possibilidade, dentro dos teus estudos, de pararmos o consumo, reduzirmos o consumo, de trocarmos o consumo. Em vez de eu comprar o arroz, eu levar o pote de vidro, a embalagem, como antigamente fazia-se. No tempo da Chica da Silva.
Olha, a diferença é que o microplástico e depois, portanto, as indústrias cresceram muito à base desta facilidade e nós, como seres humanos, temos esta facilidade de encontrar, portanto, vamos a um supermercado, um saco de plástico, vamos a um sítio e não temos garrafa, levamos uma garrafa de plástico. Essa facilidade por ser um produto tão barato, mas é barato em termos econômicos e não é barato em termos de sociedade e ecologia. Por quê? Porque nós vamos e já estamos a pagar um preço caro que só está a aumentar. Esse preço só está a aumentar. Das soluções, uma das coisas que queríamos tentar fazer era poder banir especialmente os sacos de plástico em Angola, que vemos a voar por todo o lado, nós estamos a comer aquilo. E não existe essa sensibilização com as pessoas, porque se a informação não está disponível, as pessoas não vão saber isto para acontecer, as pessoas não vão entender como é que aquele plástico que está na minha mão saco eu vou comer, mas há um processo. É um processo. Yeah. Então. Érica, eu vou fazer agora entrar a Yukânia. Yeah. Olá. Desculpa. Olá, Edi. Olá, Érica. Desculpem o atraso. Tive um pequeno, fiquei assim meia retida e não consegui chegar a tempo. Desculpem. Então vamos começar mesmo contigo. Apresentações. Eu conheço a Yukânia já há alguns anos. Tudo bem, Yukânia? Estou bem. Estás boa, Edi? Estou bem, sim, senhora. Então, nós estamos já no ar há cerca de 11 minutos. A Érica já apresentou-se, já falou todo o contributo que ela tem dado para a Terra-Mãe e para o mundo. E agora a ideia é te apresentar e vermos como é que uma geóloga anda a montes dentro da ecologia. Bem, tal como disseste, o meu nome é Yukânia. Eu não vou entrar em muito detalhe que eu faço no meu dia-a-dia a nível profissional, porque é um bocado sigiloso também, mas eu como pessoa e também partilho da mesma ideologia com a Érica, que eu acredito muito e sinto muito a Pachamama. Infelizmente, feliz ou infelizmente, tenho o background que tenho, mas no meu dia-a-dia tento sempre ter um grande respeito pela Pachamama, e isso é evidente desde o momento em que estou sempre à procura do meu recanto no meio dela, onde é que eu possa sentir esta transmissão de energia. Sim, podem dizer que este tipo de conectividade não existe, mas para mim existe e de certa forma é bastante real, e o que eu procuro fazer todos os dias. E a nível para cuidar da Pachamama, e aliás, nós estamos na América do Sul, este é o mês da Pachamama, é o mês da Mãe Terra, o mês de agosto. E no meu dia-a-dia como pessoa preocupada que sou e que tento ser e também dar o meu contributo bom a ela, é respeitar, ter muito cuidado com o plástico, cada vez mais tenho atenção ao que consumo e como consumo. E eu vi que a Érica na semana passada, na vossa pequena conversa, falavas muito da questão de ser vegetariana. Eu também, há um ano, em março do ano passado, deixei completamente a carne. O peixe, que foi um bocado, porque sim, todos nós sabemos a nossa ligação com o peixe, foi um bocado mais complicado e felizmente deixei o peixe em março deste ano e não sinto qualquer necessidade, e faço também por uma questão de saúde, mas também pela questão da produção em massa, porque não é sustentável. Nós temos uma pegada muito grande, nós temos uma exigência de produção, de consumo demasiado grande para aquilo que a natureza, aliás, exato, que a natureza tem, e infelizmente nós temos uma produção em excesso, que muitas das vezes não é possível canalizar ou escoar, é desnecessário. E isso acontece tanto com produtos marinhos, né, com recursos marinhos, como também agrícolas. Portanto, há uma grande produção. Aliás, se nós conseguíssemos dar escoamento à quantidade de produtos que já produzimos mundialmente, nós conseguíamos erradicar a fome. Então,
é daquelas coisas que muitas pessoas nem pensam, né? Não têm essa noção, mas o problema nem está, às vezes, no aumentar mais a produção, mais campos, né? É dar o escoamento, conseguirmos criar estas conexões com a sociedade e fazer perceber que existe essa lacuna. Eu acho que é necessário apelar as pessoas individualmente para que tenham uma maior compreensão a isso, mas infelizmente eu deixei de ter muita esperança. Infelizmente não só depende muito de nós, porque estamos a falar de grandes marcas, de grandes monopólios, de grandes lutas económicas, e de certa forma o que eles querem é vender assim por dar-lhes o profit, e nem nós, isto falando de uma forma geral, nem nós que estamos no dia a dia não queremos deixar de abdicar do nosso profit, muito menos eles, porque nós somos tão invejosos, tão centrados ao nosso umbigo, que isto é uma grande escada que as pessoas não têm noção da consequência. Por exemplo, queremos comprar uma cama nova, queremos comprar uma lâmpada nova, não é só uma questão, é tudo, porque tudo o que nós produzimos tem o seu custo. A internet que nós consumimos tem o seu grande custo. Nós estamos aqui conectados, e como é que chega a internet até nós? Através de carros submarinos, mas esses carros submarinos estão a ser alimentados por quê? Com o quê? Isto é uma produção quanto é que custa ver um vídeo de YouTube? Muito dióxido de carbono. Epá. Exato, isto é uma... okay. Eu confesso que sou completamente leigo muito desse assunto, ou melhor, eu também ignoro completamente, porque senão há assuntos que quando nós focamos, a nossa cabeça estamos loucos, tá vendo? Acabamos por ser parte disso de uma forma muito ativa, estás a ver? Mas nós precisamos de ser, né? Então, olha, Érica, vamos tentar trazer isso aqui. Vamos mais por fim, eu vou mais para essa parte global, entende? Vamos tentar levar essa conversa para a base mesmo, para o chão, entende? Dentro das minhas reflexões, que são muitas, um país do terceiro mundo, onde ainda não existe aquele todo o ecossistema que tem na Europa de reciclagem, a implementação e a educação da reciclagem, do preservar, não é mais fácil do que países que já estão completamente vidrados nessa cena. E então, para nós que estamos, nós africanos, nós angolanos, estamos na terra-mãe, não é mais fácil implementar essas políticas lá? Ok, se quiseres avançar, queres começar, Bruno? Não, avança, é melhor. Eu acho que há uma coisa que temos que dissociar entre estamos na Terra-mãe, no que chamamos o berço da humanidade, temos que saber diferenciar que tipo de hábitos é que nós temos, porque nós temos um hábito tão consumista que, infelizmente, eu pouco conheço da África. Aliás, somos 54 países reconhecidos e somos todos diferentes de um canto para o outro, completamente muito grande. Sim, e é impossível. Do que eu sei, do que eu sinto, é que a estima pela Mãe Terra é diferente de cada um, e era necessário ter uma unificação, ou pelo menos metade de uma unificação, para que esse alerta chegasse, para que nós realmente sim dissemos o que é que está a ser mal. Mas a outra questão está aí. Nós falamos da questão de abraçar a mudança, mas nós não temos uma mudança básica para nós mesmos. Como é que nós vamos conseguir partir para essa mudança? Eu lembro quando toda a gente, eu já não moro em Angola há 2017, sim, há 3 anos e algo, e toda a gente viu o exemplo que foi a greve do lixo, a questão do lixo, e torna sempre uma questão repetitiva. Nós não temos qualquer suporte para isso. Nós sim sabemos que de facto toda a população sabe que de facto
é incorreto, faz mal a todos, mas se nós não temos, não vamos conseguir chegar ao outro lado de uma casa. Porque trata-se disso, de passar um testemunho de uma pequena aprendizagem para uma mudança que vem no seu dia-a-dia. E nós não temos não estamos predispostos a isso, nem temos bases para isso. Eu tento... Terminaste? Sim. Desculpa. Isso é na minha visão. Não, eu concordo, mas a minha abordagem é sempre diferente, né? Eu identifico o problema e vejo como é que nós podemos concretizar essa mudança. Eu acho que, portanto, tu disseste bem, a nossa mãe terra é diferente. Ponto 1, não devemos estar a fazer comparações com os países desenvolvidos, porque, aliás, eles são um mau exemplo. Eu vivi na Holanda, vivi na Inglaterra, estou em Portugal. Portugal até, eu diria que está até melhor em termos de reciclagem e tudo, porque as pessoas estão mais organizadas e a educação ambiental já chegou a um outro nível. Mas na Inglaterra e na Holanda fala-se... Sim. O mesmo acontece em França. Fala-se de reciclagem e tudo, mas, na minha opinião, nós não devemos usar estes exemplos de países desenvolvidos para implementar em Angola, porque nem nestes países funciona. A ideia principal não é implementar o que está de errado nos países do primeiro mundo. A ideia é o que não se consegue implementar nos países do primeiro mundo, é começar a educar nos países terceiros, que são países que estão a construir, estão a crescer. Mas eu dou-te um exemplo, isto pelo que eu tenho visto. Eu acho que devemos tirar somente a boa lição, porque a aprendizagem está lá, o livro está ali, mas não os usar como exemplo. Eu dou-te um claro exemplo. Mas este é o erro que tem acontecido, porque sim. olha, os modelos de reciclagem e tudo dos países africanos é um copy-paste do que os europeus estão a fazer, por isso é que não funciona, a realidade é completamente diferente. Eu desconheço como o sistema de reciclagem fora daquilo que nós enviamos para os caixas de reciclagem funciona. Eu compreendo um bocado a questão dos aterros, etc. Sei que Angola não tem aterros bem feitos, não tem aterros bem planificados, estruturados para isso, zero contenções. Mas o que eu estou a tentar dizer é que se é para ser, tem para ser bem interiorizado cada um de nós. Eu dou-vos um exemplo. Há 2 semanas estive no pé dos Alpes, na base do Mont Blanc, aqui em França, nos Alpes franceses, e tirei fotografias. Eu tenho um hábito de tirar fotografias ao lixo sempre que estou nesses sítios, porque as pessoas têm que saber, nós falamos, mas o pior está mesmo aqui à porta de nossas casas, quem está aqui neste lado do mundo. Eu vi um penso higiênico, sim, manchado aos pés do Mont Blanc, o que não há sentido, e vi outras coisas. Acontece muito, o período cai muito quando estamos alto. Eu não... Sim, mas outro tipo de comportamentos, por exemplo, há a mania de fazer xixi e deixar lá o papel nesses espaços que não se devia, por mais que digam. Há muita gente que já me respondeu que eles fazem a própria decompostão e se colocas por baixo de uma pedra e tem umidade, ele próprio vai fazendo a decomposição. Mas quanto tempo? Pode ser rápido. Eu não sou experiente. Mas porquê? Mas porquê deixar ali? O que é que custa? São essas pequenas diferenças que nós é que temos que alcançar. O que é que custa pôr esse papel aqui? É o teu próprio líquido, é o teu próprio ser. O que é que te custa pôr o bolso e levas com o papel e levas para baixo? A própria garrafa de água. Eu estive em sítios lindos, sabes? Lindos em que vi lixo de turistas, e que são turistas ocidentais que estão habituados a pagar dezenas por aquele tipo de serviço, dezenas de euros por aquele tipo de serviço, e são eles os primeiros a deixar. Eu vi tickets de lojas americanas em Nova Iorque no caminho Inca, ou seja, caminho para o Machu Picchu. Eu vi pedacinhos de
de repousados de coca espalhados por estas montanhas andinas e coisas assim, porque é isso que nós devemos fazer a grande diferença, perceber que aquilo faz que nós vivemos de casa, não ali. E é isso que, essas eleições que nós devemos tirar, saber diferenciar e levar connosco para que na nossa casa, dos 154 países, possamos fazer de forma diferente. Mas desculpa. Imagina, eu estou muito a me direcionar para o público que eu sinto que está aberto a ser educado. Entendes? Eu estou a direcionar isso muito para os nossos leitores e ouvintes que vêm de Cabo Verde, de Angola, Santo Tomé e Moçambique. Como é que eu explico a um jovem de 19, 20 anos a prioridade da preservação do ambiente, do mundo onde ele vive, face à corrupção, por exemplo? Uhum. Eu acho que é importante nós lembrarmos de uma coisa. Os nossos países em África estão todos a ser reconstruídos. Estão a ser reconstruídos, aliás, estão numa fase inicial de reconstrução, porque durante muitos anos também tivemos a sofrer com a corrupção, outros tipos de colonialismo que até agora ainda vivemos em África. Portanto, isso tudo tem que se ter em conta e por isso é que os países não continuam a desenvolver como deviam. Mas existe uma diferença. Um país sustentável, ou desenvolvimento sustentável e desenvolvimento. Normalmente, os países têm muita ligação com corrupção. Por exemplo, eu digo que o petróleo é a curse de Angola, o feitiço de Angola. Por quê? Porque nos fez investir muito num tipo de recurso natural que nós temos até em abundância, mas que faz dinheiro tão rápido que nós, como seres humanos, e aliás as pessoas que acabam por fazer dinheiro com isso, não têm sensibilidade, nem valorizam, não têm empatia ao próximo. É uma coisa, é um processo tão rápido que, como seres humanos, nós estamos... é muito facilitado errar, é muito facilitado continuar, porque temos na cabeça que o desenvolvimento são os grandes prédios, ou o desenvolvimento são ter carros XPTO no quintal, mas não, o desenvolvimento devia ser a qualidade de vida, desenvolvimento devia ser a equidade, desenvolvimento devia ser olharmos para a justiça climática, olharmos para a igualdade social, olharmos para a proteção ambiental. Isto sim traria um tipo de desenvolvimento que há muitos países que não têm. Por quê? Tu olhas, por exemplo, eu já tive uma abordagem sobre o racismo climático ou o racismo ambiental, porque as pessoas não sabem que, olhando, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais tem racismo ambiental. Por quê? Porque são as comunidades mais pobres e, normalmente, as comunidades negras que vivem nos locais em que todos os dejetos das cidades vão parar. São as pessoas que mais têm doenças, são as pessoas que mais sofrem com essas consequências. E depois, olhamos para o prédio, olhamos para a marca do ténis, olhamos para aquilo, e são estas mesmas empresas usar esse problema e que nós chegamos à loja ou ficamos a trabalhar para comprar um ténis da Nike, que é a Nike que está a poluir exatamente tipo o sítio em que estás a viver. E as pessoas não fazem essa conexão. O capitalismo é um dos grandes problemas, mas eu também estou a andar muito longe sobre Angola. É um tema tão abrangente que uma pessoa fica aqui assim a falar de várias coisas que vai vendo e discutindo, né? Porque querias dizer alguma coisa, Cânia? Não, eu compreendo e acredito naquilo que estás a dizer, mas sendo o meu background de formação, conhecendo pessoas que trabalham, eu própria, eu não consigo generalizar totalmente isso. Efetivamente pode ser a maioria, mas nem todos, porque nós de certa forma somos obrigados a contribuir para o nosso dia-a-dia, para ganhar o nosso ganha-pão de alguma forma. Não é a melhor coisa que faço, mas é uma coisa que gostei e que gosto por causa do desafio. A verdade é essa. O outro lado é que nós podemos falar sim da equidade, eu acredito na equidade,
eu acredito no consumo justo, no trade fair, essencialmente. Mas se tu fores a ver, principalmente quem está nesta indústria, consegue ver que mesmo aqueles países que mais fazem, que têm uma mudança, são com este ciclo. Temos um exemplo da Escandinávia, temos o claro exemplo da Noruega. O que é que todos nós pensamos quando falamos de uma Escandinávia, de uma Noruega, ou de... O que é que todos nós pensamos? Que não têm a sua pegada tão grande. Mentira, a Noruega, ok, eu se calhar não devia estar a falar assim tanto. A Noruega tem um grande investimento petrolífero, um gigante investimento petrolífero, mas consegue reverter a situação para que essa produção, porque eles sim têm produção, vá toda para o exterior e o que fique no país já seja limpo. E vai um bocado ao encontro daquilo que estás a dizer, mas é uma faca de dois lados. É uma situação de dois lados, porque infelizmente estamos num padrão tão ligado a certo tipo de indústrias e que já nos é super difícil desligar. Neste momento, nós não vamos conseguir desligar deste tipo de indústria. Queres um computador, queres internet, queres um telefone, mesmo que seja... Há telefones que, por exemplo, Portugal tem há uns tempos, há 3 anos, uma marca de telefones em que várias partes são feitas em várias partes do mundo, ou seja, que de certa forma ajuda ao comércio e a produção desses países menos envolvidos para fazer um telefone. Ok, tudo justo. Mas vamos analisar até ao fim. Queres um telefone? Que tipo de componentes é que é necessário num telefone? Que tipo de elementos? Infelizmente, o que tem que ser feito é, tal como tu próprio disseste, é chamar ao consumo desnecessário. E isto é uma educação que muita gente já tem. Eu, felizmente, estou num grupo, mesmo na minha área, mesmo onde o que fazemos no dia a dia, em que dou-me com pessoas que têm essa noção. Eu também, mas estou a dizer mais... População comum? Pequenos que têm essa noção, que têm essa noção. A população comum não. E isso vai depender muito da escola. Isso depende muito da escola, dos teus pais, do partido. Até estamos neste... Eu não sei se sou eu. Tu? Sim. Eu consigo ouvir as duas. Eu consigo ouvir os dois também. Sim. Comecei a ouvir com muitos cortes, não sabia se era só eu. Sim. A Biju terminou agora de falar, os partidos dependem de muita gente. Então estamos a dizer que o tema clima é mais um daqueles assuntos que a base é a educação e o futuro vai resolver, certo? Não. O que tem que ser resolvido tem que começar a ser resolvido agora para que no futuro seja ou esteja a ficar resolvido. Não é uma coisa que vamos esperar que no futuro se resolva, porque se nós não começarmos a agir agora, não vai haver futuro. É simples. Não vai haver futuro. Eu sou muito pragmática e eu já não acredito que vai existir esse futuro. Acho que neste momento estamos num estado tão avançado em que tens principalmente, isto é a minha experiência, eu fiquei acampada ao lado de uma zona de glaciares em que durante a noite toda eu não consegui dormir a pensar que era um avalanche, mas era um som de glaciares a caírem. Nós estamos num ponto em que não podemos dar um retrocesso, não há retrocesso, infelizmente. O que podemos tentar fazer é amenizar. Isso em miúdos podemos dizer, se a Terra há 100 anos atrás tinha mais 1000 anos de vida, agora tem 500. A Terra não. A espécie humana, as condições que nós precisamos para sobreviver.
sim, que fazem parte do nosso ciclo de vida, que é a estabilidade atmosférica, a estabilidade oceânica, tudo. Nós somos uma pequena peça que destabilizou todo o puzzle, literalmente, porque a ecologia é mesmo isso, entre espécies. E nós não... Eu queria só trazer uma abordagem que, para mim, das soluções que nós precisamos é implementar a educação ambiental em todos os níveis. E é o que nós estamos a tentar fazer em Angola. É assim, se nós formos pensar numa escala global, vai ser impossível um grupo de pessoas ou uma pessoa fazer. O que é que nós podemos fazer localmente? A Yokani disse muito bem, internamente é termos esta consciência, sabermos, reduzirmos nós mesmos, não é só influenciar os outros a fazerem, é nós começamos a tomar as nossas pequenas ações, porque isso é um processo até de hábito. Eu antigamente também tinha hábitos consumistas, eu antigamente também comia carne, comia peixe e mesmo às vezes estando a estudar aquilo, eu não percebia exatamente o que é que eu podia fazer. E é uma das coisas que eu vejo que acontece com todo mundo, mesmo pessoas que tenham se formado em biologia, em ecologia, e há pessoas que nem fazem, por exemplo, tanto quanto eu faço por isso, né? Por perceber a mensagem, porque muitas pessoas até já perderam a esperança. Mas eu noto que se nós deixarmos assim, as coisas só vão piorar. Não é que não vamos conseguir viver assim, não. As coisas vão piorar e vão piorar muito rápido. Conforme ela disse, os glaciares estão a cair. Por quê? Porque a cada ano que passa, a Terra está cada vez mais quente. A própria Covid-19 é uma consequência desta falta de respeito com a natureza. Por quê? Porque nós, neste momento, estamos num processo de evolução. Tanto a espécie humana, a espécie de plantas, os animais, estamos todos num processo de evolução. O ambiente à volta de nós transforma-nos geneticamente, né? Os nossos genes, o DNA que vamos passar aos nossos filhos, e transforma também o nosso corpo. E quando isso acontece, por exemplo, a Covid é uma evolução, portanto, o vírus, o SARS-CoV, é uma evolução de outros vírus que já foram passando em outros animais e chegou a um ponto de evoluir para chegar aos humanos e causar esta doença, né? E há depois aquelas teorias de conspiração, mas eu acredito na ciência e no que a ciência... E é exatamente porquê? Como é que isto chegou aos humanos? Porque nós estamos a comer carne de pangolim, que é um animal selvagem. Provavelmente até estes pangolins podem nem ter sido nascidos na Ásia. Porquê? Porque há um grande mercado de tráfico ilegal de animais de África para os mercados da Ásia. Ou seja, nós é que estamos a deixar os outros países tomarem conta. Todos os recursos, não são só esses recursos naturais que nós temos. Aliás, o segundo maior mercado de tráfico é o tráfico ilegal de animais, depois das armas. Até está primeiro acima das drogas. Portanto, é uma coisa que nós estamos a deixar passar e estas são só as consequências. Não são visíveis e por isso é que não são ligadas, mas a Covid-19 é uma dessas consequências. E este é o momento para agir e por isso é que as pessoas deviam estar a abrir os olhos, porque esta não vai ser a primeira pandemia. Pode ser que dentro de mais 10 anos vai haver outra pandemia ou vai haver, aliás, já estão a haver mais fenómenos naturais. Nós olhamos para Angola todos os anos, as secas estão a aumentar e estão a alastrar para o centro do país. As pessoas ficam a pensar que, não, as secas são sazonais, é uma coisa normal. Não. Mas em todo o mundo. Em todo o mundo. E depois tu tens as enchentes. As enchentes estão a acontecer. Nós daqui a bocado, a ilha de Luanda, a Restinga do Lubito, vão todas desaparecer. Porquê? Porque não era suposto haverem construções daquele tipo ali. Não era. Simples. E o que é que nós fazemos? Construímos, metemos um monte de peso, metemos um monte de coisas que nem contamos com o futuro. Nesse momento, o nível do mar está a aumentar e todas essas superfícies, tipo ilhas e tudo, vai tudo desaparecer dentro de 20. Aliás, era para ser mais tempo, mas por causa desse derretimento glaciares, o nível do mar está a subir mais rápido.
e vai tudo começar a desaparecer lentamente. Por isso é que cada vez que chove, tu vais ao Lobito hoje, os mangás, por exemplo, ajudavam muito com isso, e os mangás estão muito destruídos em Benguela. Vais a Benguela hoje, basta chover, tu não consegues passar no centro da cidade, porque a cidade está completamente alagada. Isto não acontecia antes, mas está a acontecer agora. Portanto, são vários fatores que, em união, criam estes problemas que depois acabam por causar estes problemas sociais para nós. Em vez de estarmos a tentar resolver o problema, vou já te dar a palavra, Eddie, resolver o problema, temos as enchentes ou temos as secas, agora vamos ter que deslocar as pessoas. Não, devíamos tentar mitigar o problema antes que ele comece a afetar pessoas e outras vidas. Eu pessoalmente acho que politicamente o ambiente e um monte de estruturas não fazem parte da agenda política do governo angolano. Está longe disso. A ministra bióloga que podia tratar só disso tem mais 3 pastas. Estás a ver? E então, eu quando penso... Mas honestamente, Eddie, desculpa só te interromper, eu prefiro uma ministra capacitada a fazer esse trabalho, que dá muito trabalho, do que ministras corruptas e que durante anos, mais velhas, supostamente com experiência, não fizeram nada. Prefiro isso. Em poucos meses de Adjani, nós estamos a ver muito mais desenvolvimento na área. Aliás, há 2 semanas atrás, finalmente, Angola ratificou o Paris Agreement para as mudanças climáticas e estávamos em lista de espera há mais de 10 anos. Tipo... eu estou fora de mesmo já. Eu concordo e acredito que aquele discurso antigo de a nova geração é que vai fazer a mudança, eu acho que a nova geração sim está a fazer a mudança. Precisamos ter mais coragem para não estarmos atrelados ao histórico MPLA, tá? Precisamos ter mais coragem de... 1.000 jovens que têm 1 milhão de seguidores não conseguem formar 10 mil assinaturas para formar os próprios partidos. Estamos sempre atrelados no partido antigo, partido histórico. E acredito que esses jovens, apesar de, no meu entender, estar a ser testados para depois levarem a culpa, estás a ver, vocês não conseguem resolver, sim, estão a trazer a mudança. Estás a ver? Estão a trazer a mudança. Mas, quando não existe uma agenda política onde o ambiente se enquadra, claramente que nós vamos ter 1000 quilambas sem escola, sem hospital, porque não existe uma prioridade. As pessoas, claramente que eu não vou crescer a pensar no ambiente. Estás a ver? Há quantos anos, eu acredito que todos nós éramos miúdos e a Marginal, aquela parte depois da Ilha Bonita, aquela parte que vai para o Rocha Pinto, está toda fodida até hoje. Onde fizeram a avenida as casas bonitas também. Se reparar, a Marginal tem 3 zonas bonitas, tem a Marginal toda, tem depois o caminho que sai da ilha para o Rocha Pinto, mas depois tem uma parte aí que como é que chama aquela zona? Onde tem os montes, a Samba, tem as casas, tipo, essa parte, não existe sim uma máscara angolana do esse é o bonito, ninguém vai passar por aqui, então não há prioridade. Estás a ver? Porque pessoa tão ativa e quero muito mudar as coisas em Angola, porque eu vivia exatamente nessa zona, Eddie, e quando chovia, a minha casa ficou. Os meus pais perderam tudo. Eu tive situações em que eu fiquei dentro de casa, em cima da mesa, a ver a casa toda cedo, porque eu vivia exatamente aí, ao lado dessas montanhas. E eu... Por que isto acontece? E cresci com esse pensamento, sempre a questionar-me por que isso acontecia, por que a vida... Ligam sempre, né? Pronto, a minha cor, a riqueza, associam isso.
Mas eu ficava-me a questionar, eu sei que há uma coisa muito mais profunda, estás a ver? Do que simplesmente choveu e alagou. E afinal era. E eu acabei por descobrir agora, há alguns anos atrás. E por isso é que eu disse, este é o meu propósito de vida. Para mim foi tipo o sinal do porquê das coisas terem que mudar. Porquê? Porque são milhares de angolanos que passam por isso todos os anos. Milhares de angolanos. Nós, quando olhamos para Luanda, estamos habituados a passar pelas partes, como tu disseste, as partes bonitas, que até nem são bonitas, porque estão mesmo sujas. Estamos habituados a ver tanta poluição, o ar que respiramos é tão poluído, dos mais poluídos da África, que morrem muitos angolanos à custa dessa poluição atmosférica. E não se fala disso. Apanhamos as tosses, apanhamos não sei o quê, pensamos que é um vírus. Não, é a poluição. Então, essas coisas que eu comecei a associar, que, aliás, os problemas ambientais estão muito ligados à pobreza. Por isso é que eu agora quero tentar implementar um tipo de empoderamento social que tenha esse caráter sustentável, porque não é só falarmos disso tudo e tentarmos educar, é tentar perceber como é que as pessoas podem criar empregos, como é que podem ter esta dignidade que todo mundo procura, né? Ter uma estabilidade financeira, poderes ter comida no fim do dia e, ao mesmo tempo, não estarmos a danificar tanto, porque acabamos sempre por danificar, mas não estarmos a danificar tanto o ambiente que nos mantém a todos. E esse é tipo o desafio que eu tenho agora em mãos, é tentar encontrar esse meio termo de desenvolver, ajudar a sociedade e proteger. Agora faço uma pergunta. A quem é que tu queres fazer essa consciencialização? Qual seria o teu primeiro público-alvo? Nesse momento, já estou a trabalhar e o público-alvo é mesmo as comunidades mais pobres. Nós começamos com a internet, porque é o meio mais fácil que temos de podermos expandir, de podermos ter... Nesse momento nós temos uma comunidade muito grande e o que nós estamos a tentar fazer é dar formações, ou seja, nós queremos descentralizar. Temos voluntários, por exemplo, no Kwanza Norte, em Benguela, no Namibe, em Cabinda, no Mochico, dar essa formação e ele, dentro da sua comunidade, começar a dar a formação. Ou seja, em vez de ser uma coisa só, tipo, para um sentido, vai ser uma coisa para vários sentidos. Okay. E eu pensava que as pessoas não fossem aderir, pelo contrário, está a ser, tipo, as pessoas veem isso como a salvação. Eu pensava que não fossem perceber a mensagem conforme as pessoas da cidade são, as pessoas do chamado mundinho, mas têm uma outra percepção. Por quê? Porque são afetadas de forma diferente. E se calhar são as predispostas que têm maior disposição para perder o comodismo. Porque nós, para fazermos esta mudança, temos que largar muito o nosso comodismo. Mas porque não tem comodismo. Exato. É uma realidade completamente diferente. Yeah. É de que querias. Eucânia, tu que és mais da luta. A Érica está a fazer mais do que nós os dois juntos. Com certeza. Partidos políticos como os Verdes aqui de Portugal fariam sentido nesse momento em Angola, onde os partidos são quase todos associados à descolonização e às eleições e à corrupção? Eu acho que eu não acredito que nenhum partido consiga se destacar. Se formos a meter a política, eu acho que nenhum partido que se diga verde vai conseguir destruir barreiras, porque não? Como é que nasce esse teu sistema em que te cria como uma pessoa capitalista, que te impõe certo tipo de negócios, de trocas? Isto é um sistema que nunca vai deixar de ter lugar a um partido verde, por mais que queira, porque isto, ok, eu não quero apelidar de forças, mas sim tem o seu peso, porque nós aqui somos apenas pequenos puppies, e a verdade é essa.
porque um partido nunca vai conseguir destronar, não quero destronar, baixar um peso de uma força económica para metade, porque os interesses são muito grandes e nós somos muitos para que nos consigamos entender como uma só força e nós dizer, o tema é que está mal, porque mesmo que seja um partido, o partido é apenas uma minoria, tal como nós, dentro de um sistema tão grande e que nos consegue encaminhar, nos consegue puxar para diferentes tipos de lados, porque a mudança está como a Érica está a fazer, a mudança está de forma local. E infelizmente, e tem que ser já, porque eu dou um exemplo. Nós somos, não sei quantos anos é que tens, Érica, eu cresci fora do país e nós somos aquela geração em que eu cresci ao ouvir falar dos 3 R's, que na altura eram os 3 R's, isto entre o final dos anos 90 e início de 2000, eu lembro de estar a fazer desfiles de moda com material reciclado, mas é essa própria geração que tem o maior abuso, eu própria tenho e admito, que tem o maior abuso no estado de consumo, porque eu sou a geração que tem tudo assim, que quer viajar de um lado para o outro e vai, mas que não tem qualquer noção, e somos a geração que já cresceu com essa responsabilidade, mas que o peso ainda é tão grande, por isso a mudança nem vai ser por partidos, nem vai ser... é local. A mudança é desde a base, acredito eu. Ok. Isso é que estava errada. Não mostra que era a mensagem, é a base que estava errada, porque se nós tivéssemos tido, porque uma coisa é participar nesses pequenos workshops e tudo, e eu vejo que isto também já está a acontecer em Angola, mas o que nós precisamos é ter uma disciplina de educação ambiental. Tal como nós aprendemos a ler e a escrever, a educação ambiental devia ser uma prioridade. Por quê? Porque é tudo que faz parte da nossa vida. E é exatamente isso que nós queremos tentar implementar em Angola. Não existe em país nenhum ver a educação ambiental, quer dizer, não desde ensino primário até a universidade, e este é exatamente o nosso objetivo. E estamos mesmo a tentar criar um programa de educação ambiental que vai desde o ensino tipo pré-escolar, primeira, segunda, até a universidade. E a partir daí, não só vão ser as crianças a nascer já com outra consciência, mas também os jovens como nós vão poder, portanto, estar mais conscientes do que se passa, porque eu vejo que uma das maiores dificuldades não é só a mensagem, mas como se passa a mensagem. Eu vejo isso porque às vezes eu falo e muitas pessoas não percebem e dizem, mas estás a exagerar e não sei o quê, mas se tu fores mostrar imagens, se tu fores mostrar consequências de como é que as pessoas estão a perder, por exemplo, casas e isso tudo, e como é que isto tudo influencia e como é que nós influenciamos na vida, a abordagem já é diferente. Eu acho que é isso que nós precisamos de mudar. E, as pessoas às vezes dizem, Érica, tu és maluca, às vezes muito sonhadora, deixa-me ser sonhadora. Pelo menos esta vai ser a minha tentativa. Pode ser que daqui a uns anos eu veja que estou errada. Pelo menos é isso que eu estou a tentar fazer. Então sou eu, somos vários já. E se nós conseguimos propagar esse movimento, quem sabe, Angola dentro de 10 anos torna-se num país exemplar para a África com ecologia, porque nós temos tempo para travar isso. Angola não está completamente destruída, mas já está muito destruída. E é exatamente disso que nós queremos tirar a lição. Olhar para o que está destruído, mostrar aos angolanos o que está destruído, mostrar aos angolanos a quantidade de pessoas que sofrem com as consequências dessa destruição, porque isto não é mostrado na mídia. Falam, Angola é um país muito fértil, temos espaço para agricultura, temos espaço para isso. Tu sais da cidade, sais das partes verdes, tu só vais encontrar queimadas, tu vais encontrar uma enorme quantidade de exploração mineira, exploração madeireira, muito, muito grande. E isto é preocupante, porque as pessoas não têm noção disso, mas as comunidades rurais têm essa noção. Eu em 2016 fiz uma viagem pelo sul e não tenho dedos suficientes para contar quantas ribeiras é que vi secas. Não tenho. Quantas que? Não percebi.
Quantas ribeiras, ou seja, quantos rios, as linhas de água que vi secas. À medida que me aproximava da Namíbia, sim. Como é que plataformas como a Bantuman, como é que plataformas como de celebridades podem apoiar o teu projeto? Como é que esses nossos famosos com milhões de seguidores que conseguem atingir um bom público podem diretamente apoiar o teu projeto para essa educação? Bem, eu peço sempre a qualquer pessoa que vou conhecendo. Tenho felizmente feito muitos contactos. Hoje estamos aqui, mas perceberam? Acho que a melhor maneira é, no nosso projeto, seria poderem ajudar-nos a expandir a mensagem, a informação. Nós temos uma quantidade enorme de voluntários, uma quantidade enorme de estudantes, de professores que já escrevem conteúdo para o nosso website e, aliás, estamos a tentar fechar algumas parcerias porque nós sabemos que há uma grande quantidade de população que não tem acesso à internet. Portanto, nós temos que fazer isso por fases, não vamos conseguir chegar a todos ao mesmo tempo. Mas, para quem tem acesso à internet, os sites de entretenimento, os influencers, as pessoas, as figuras públicas, famosos, isso tudo, é poderem, olha, de vez em quando, nem que for tipo seguir ou partilhar uma coisa que acharam que realmente fez impacto a eles, porque eu estou sempre a dizer, se isto não te causa impacto, não te faz mudança nenhuma na tua vida, não partilhes só porque tu também vais passar uma mensagem errada, não é partilhar sem estar a fazer, porque as pessoas vão olhar, o fulano partilha isso, mas não faz, aí também deixam de fazer, e como tinha dito, descredibiliza a mensagem toda. Então, se quiseres, Edi, eu propunha fazermos uma pequena parceria de partilha de conteúdos da Eco Angola, por exemplo, como uma forma de ajudar o nosso projeto sem fins lucrativos. Há um ou outro artigo, tipo uma vez por mês ou uma coisa assim, podemos passar um artigo para Bantuman e já vamos estar a fazer um tipo de educação ambiental, as pessoas vão ver o que é Eco Angola. E nós também, o que tentamos fazer não é só falar da Eco Angola, porque existem muitos projetos já que têm impacto social e ambiental em Angola, como disseste, o projeto Ochiva, o projeto Kitabanga de conservação de tartarugas, o projeto KBU, a Associação Nação Verde, e o que nós tentamos dar é abrir esse espaço, porque mesmo entre projetos ambientais e organizações também não havia colaboração, e esta foi outra lacuna que nós identificamos, tentar conectarmos, porque se somos poucos, unidos, nós vamos conseguir, tipo, propagar-nos melhor, não é um aqui faz uma coisinha, outro aqui não, nós queremos passar a mensagem de todos, mostrar que este movimento está a acontecer e quanto mais nós formos, mais nos juntarmos, eu acredito que em alguns anos nós vamos poder ver uma Angola diferente. Esta é a minha percepção. Espero que sim. Prometo que nos próximos dias vai receber um mail de alguém da Bantuman a propor a parceria, com certeza. Obrigada. Agora, estamos a 1 hora do nosso podcast, temos menos de 30 minutos para terminar. Eu vou puxar para uma conversa que a mim faz muita confusão. O que é que leva as pessoas a tornarem-se vegetarianas? Ou seja, a preservação da natureza, o ambiente e toda essa cena do proteger o mundo leva-nos a abandonar aquilo que nós desde miúdos aprendemos a comer? E por que é que ser vegetariano ajuda a preservar o ambiente? Cânia, começa porque eu já falei muito há pouco tempo. Não, eu só tenho... nós, infelizmente, só temos na nossa memória os anos em que nós, homens, como nos conhecemos, estamos, Homo sapiens, neste caso, estamos aqui na cadeia alimentar. Mas antes isso não acontecia. E os nossos... nós temos que ter consciência que, sim, eram tempos diferentes, era um tempo em que caçávamos, mas que havia uma escassez daquilo que nós conhecemos de carne, porque não havia... estávamos em baixo
desta cadeia alimentar. Nós éramos os caçados, até que descobrimos o fogo, até que descobrimos o que é que eram armas de guerra, simplesmente isso. Eu tive a primeira experiência de tentar ser vegetariana quando era mais nova, ainda adolescente, mas a minha mãe disse, se queres ser vegetariana, cozinhas tu. Isto ainda correu bem por 2 ou 3 dias, mas depois... Enfim, era uma adolescente, não tinha... A família não ajuda. Mas, sim, mas a questão de ser vegetariana também para a minha própria saúde, porque sinto uma grande diferença, sinto-me com muito mais energia, e tu tens estudos que os esportistas que são plant-based parece, surgem já as evidências, que tenham uma maior performance a nível de atleta que quem não segue uma dieta totalmente vegetariana. E começa a ser verdade. E ser vegetariano não é uma questão de espírito, porque tal como tu és habituado a comer carne, a acabar a sopa, a acabar o prato de carne, mesmo que não gostes de carne, podes-te habituar a comer planta, a reduzir pelo menos a tua quantidade de carne. Tu não és obrigado a comer, porque tu, como ser humano, o que necessitas de ingerir é a proteína, saber onde é que vais buscar essa proteína, e não é uma proteína em excesso. Tu nunca vais necessitar de todos os elementos em excesso. É saberes, teres esse conhecimento para saber como é que o teu corpo reage, saberes de que forma é que o teu corpo também pode até ser mais saudável do que a própria dieta que tens hoje em dia. Mas nós não temos noção disso. Yeah. Eu vou tentar levar, a tua abordagem está completamente correta, mas ao ponto base, né? O Eddie quer mesmo ir lá ao fundo. Primeiro que os animais, ou a proteína que não a carne, de que é que as vacas se alimentam? Como é que elas fazem essa proteína? Não comem porcos, não comem galinhas. Né? Exato. Portanto, o nosso sistema, o nosso corpo pode fazer essa transformação. Pode ser que agora, com esta evolução toda, realmente não tenhamos o suficiente e às vezes precisamos de tomar uma ou outra vitamina, dependendo do quão equilíbrio. Mas nós conseguimos suprir, como a Iocânia disse, nós conseguimos suprir todas essas necessidades no nosso corpo, especialmente se nós mantermos este equilíbrio. Porquê que eu, Érica, reduzi, ou melhor, agora estou mesmo vegetariana, e cortei a carne, cortei o peixe? Porquê? Ponto 1 é a mensagem. Ponto 2, o impacto que eu sei que isto causa. Ponto 3, a saúde. Vou começar pelo ponto 2, que até devia ter feito ao contrário. O impacto ambiental. A produção de pecuária, ou seja, a produção de vaca, porcos, gado, isto tudo, produz muitos gases de efeito estufa, que são estes gases que causam o aquecimento global ou o aumento das temperaturas. E o desperdício. Exatamente. E muitas das vezes até essa carne até é desperdício. Depois, para tu teres estes campos largos, vastos de pecuária, tu destróis enormes quantidades de floresta esta que antigamente era produtiva de outras formas. Ajudava a limpar a água, ajudava a limpar o ar, ajudava a providenciar medicamentos naturais, mas hoje também a indústria farmacêutica só nos injeta com medicação. E, portanto, quebra outros ciclos que já nos ajudavam simplesmente a produzir este produto carne. Questão da saúde. Portanto, na questão da saúde, pessoalmente, eu notei exatamente a mesma coisa. Eu acordo super bem disposta, o meu espírito, eu estou sempre bem com todo mundo. E eu pensava que não fosse normal, porque no princípio até me sentia assim, pesada. Eu acho que o nosso corpo fica tipo a desintoxicar de todas aquelas coisas que nós estávamos a nos alimentar, desintoxica. E depois a carne em si, hoje em dia está cheia de hormonas,
cheia de medicação, porque todas essas vacas, os porcos e tudo são injetados com um monte de coisas para poder prevenir das doenças, porque nos sítios em que elas vivem não tem higiene, são sítios que matam, o sítio onde estão a matar, o sítio, aquilo. Olha, estes documentários que passam na televisão é a realidade de como estes animais vivem sem dignidade para produzir esse produto. E tem consequências para nós, porque esta falta de higiene acaba por passar para essas bactérias e esses vírus que depois nós comemos, ficamos doentes, temos indisposições de estômago. Aliás, a carne vermelha hoje em dia é das maiores causas de cânceres, doenças cardiovasculares, cânceres de estômago especialmente, e portanto estas coisas todas as pessoas não levam em conta, há muitas consequências. Depois, na parte de espiritualidade, como eu estava a dizer, eu sinto-me mais leve, sinto que estou em equilíbrio com o mundo que me rodeia, com os animais, com as pessoas. Houve algo que na altura, quando me disseram, eu disse, essa gaja é maluca. Ela me disse, a carne que nós consumimos, a maneira como o animal é morto, imagina que se tu estivesses a ser morto, ia estar assim, em pânico, nervoso. Ela me disse, todo aquele stress que o animal sofre, isso já é em parte espiritual, todo aquele stress que o animal sofre, nós depois consumimos na carne. Tens um olha exemplo. Desculpa, só para dar um exemplo. Tu tens a produção dos porcos. Como é que os porcos reconhecem o perigo, que estão em perigo? O nariz, o olfato, essencialmente. Os porcos sem criador não têm nariz. Sei o nariz, sim. O que é isto? Mutilação? Crueldade? Estou completamente assustado. Eu sou um gajo completamente desligado das cenas espirituais, entende? Mas acredito sim que é possível, porque eu também não suporto, eu não estou em harmonia com os animais. Eu ouço a cadela da minha vizinha a 2 prédios de distância. Yeah. Então... O que eu costumo sugerir é que o processo é diferente para todos. Há muitas pessoas que comparam, não sei o que, também é. E eu cresci, olha, eu tive a maior desilusão do meu pai deixar de pescar. Porque eu era aquela miúda que fim de semana, pai, vamos à pesca, fim de semana, e dava carga. E quando esta transformação toda começou a ocorrer na minha vida, é a família que não entende, é os meus pais que não entendiam, estás a ficar maluca, estás a ficar lavada, é a Europa que está a fazer mal. E depois eu fui percebendo que também é forma mesmo de como eles cresceram. E em vez de eu ir contra eles e dizer, vocês estão a fazer isso errado, não. Eu tento perceber o lado deles. Se eu chegar, por exemplo, vou a uma comunidade rural, mataram porque temos também a analisar os diferentes polos. Por exemplo, o problema na Europa é esta grande quantidade de produção de alimentos e tudo mais, e a maneira de matar sem escrúpulos. Mas eu também tenho que levar a parte cultural, a parte étnica e tradicional. Se eu for para sei lá, vou parar no Mochico, num sítio completamente longe da cidade, vou sentar com um soba, e se ele me oferece funge com molho de sangue de galinha, seria um desrespeito completamente. Eu não podia nem ser aceito, podia nem conversar com o soba, podia... Tipo, temos sempre de levar também a identidade das pessoas em conta. Por quê? Porque aquela galinha que ele está a comer não é a mesma galinha que a Érica come, quer dizer, eu não como, mas vamos dar assim um exemplo, em Portugal. Não é. É um tipo de produção completamente diferente, é um tipo de utilização de recursos completamente diferente. E é essa diferença que temos que notar. Um dos problemas grandes que eu noto em Angola é... Um dos problemas grandes que eu noto em Angola é que a maioria dos produtos é importada. Por quê? Não é só por não termos produção nacional, porque nós até temos. Temos um problema nacional de escoamento, as nossas estradas não estão prontas, é um problema mesmo grande. Mas se nós conseguimos continuarmos
a gastar esse dinheiro para comprar, importar produtos que, aliás, também poluem ainda mais, acima de todo esse problema de produção, ainda poluem ainda mais para transportar esses produtos para Angola até chegar no nosso prato, é muito grande. É muito grande. Por isso, a minha sugestão é, se vocês não querem ser vegetarianos ou ainda não percebem essa mensagem, tudo bem, respeito, crescemos todos assim. Mas uma vez por semana, a ter um dia em que só vais comer legumes, e as pessoas pensam que vegetariano só come salada. Não, tu vais descobrir um novo espectro de alimentação, uma nova culinária. Tu vais olhar para produtos na tua praça, no supermercado, independentemente de onde fores comprar, completamente diferentes. Uma coisa de sabores, olha, que eu aqui faço fundos de carne, de vegetariano, faço tudo, só que sem carne. E acabo por não sentir a falta disso. O sabor está lá, só não está a carne, logicamente, aquele sabor que as pessoas têm, mas isso também é psicológico. E nós temos de poder nos desafiar dessa forma para nós queremos essa mudança que queremos ver no mundo. Não podemos só esperar o político e não sei o quê, porque é a sociedade que vai causar essa pressão política para mudar. Pelo menos é assim que eu penso. Vou-vos deixar falar, porque eu já também estou a falar muito. Por exemplo, eu que como carne desde que nasci, que fui obrigado a tomar o prato de sopa até no fim, aí o Kanye sabe. Quem não, né? Como é que imagina, nessa transição há coisas da minha vida comum que eu não faço, por exemplo, eu não bebo, não fumo, estás a ver? Eu como normalmente, como salada, não tenho, sei comer, temperar, cozinhar uma boa berinjela, mas não dispenso uma boa carne, estás a ver? Às vezes, tipo, eu quase que só como peixe no Natal, bacalhau, no dia 25, estás a ver? Então, como é que eu, que tenho noção dessas coisas que eu estava a dizer, me preparo para essa transformação? Saber cozinhar eu sei, entende? Mas nessa correria, às vezes é tão bem mais fácil passar, tipo, no Pingo Doce e comprar aquele bife que é tch. Estás a ver? Porque o vegetariano precisa cozinhar. Não existe... Tipo, a saída para um vegetariano de comprar diretamente é muito cara. Estás a ver? Sinceramente, vê, um pote de salada, uma salada em condições, para tu comer uma boa salada que vais jantar, são por aí 6 euros. Eu com 2,5 euros compro meio frango e uma batata frita. Não. Eu não conheço os preços, lamento. Eu não sei. Eu pessoalmente penso nisso há muitos anos. Penso realmente nisso há muitos anos. E há vezes que eu próprio consigo ficar 2, 3 dias sem consumir. Estás a ver? Sem consumir. Não acredito que vá passar mal se não consumir. Mas consumo porque é o mais fácil e o mais rápido. Com a vossa experiência, que não é muito longa, estás a ver? Não é muito longa, acredito que ainda devem cair em tentações. Como é que alguém começa a pensar nisso e faz a transição aos poucos? Qual é a forma mais fácil para alguém que não tem muito dinheiro? Educação, pesquisar, porque tu podes pensar que a dieta vegetariana é cara, mas não. Tu tens elementos básicos que vais aqui ao mercado. Eu tenho ido muito às mercearias aqui, aos mercados de rua, não tanto como aquilo que eu queria, mas pelo menos sei que tipo de ingredientes mãe que eu necessito sempre, regularmente, e vou sempre à procura deles. E como qualquer outra pessoa que faz uma análise de preços no supermercado, eu mesma, sendo vegetariana, também faço essa questão. E em relação ao tempo, é um processo em que te desabituas. Eu tenho um exemplo. Tinha sim, agora dando um exemplo para dizer que certas vezes isso pode acontecer, que tendo uma dieta vegetariana é mais caro. No sítio no meu local de trabalho, na cantina, comer só vegetariano não compensava a nível de preços. Eu pagava muito mais do que os meus colegas que estavam a comer carne, e aquilo era buffet, quase buffet, e não compensava.
E então o que é que resolvi fazer? Preparar de fazer o meu prep todos os domingos, ou quando tivesse tempo, domingo à tarde ou segunda à noite. E desta forma já conseguia minimizar o meu tempo e não demora assim tanto. Tu tens receitas ótimas, práticas e que levam pouco tempo. É uma questão de pesquisar. E eu, tal como eu estava a dizer, Erika, eu tenho pessoas que trabalham neste ramo, mas que estão dedicadas muito a isto. E cada vez mais estou a aprender com elas. E não é assim tão meu bicho de 7 cabeças. Yeah, exatamente. É a mesma coisa como eu também não era vegetariana, também comecei, e aliás, quando comecei também estava na dúvida, queria fazer, mas tinha todos estes desafios, era o meu desafio psicológico, era esse mito. Porquê? Porque as pessoas quando olham para o vegetariano vão para aquela parte tipo fit de supermercado, mas o vegetariano também não é fit. Eu já vi vegetarianos obesos. Há que... É estranho. Verdade. É estranho. Não é estranho, porque tem a ver tudo com as doses, o que é que realmente o teu corpo necessita. E também a tua genética. Exato. Nós comparamos muito os corpos, eu, tu, ele ou ela, nós somos iguais, mas somos diferentes. As pessoas fazem às vezes comparações muito diretas. Já o fulano começou uma dieta vegetariana, perdeu 10 quilos, eu ganhei 5. Por quê? Pode ser as doses, pode ser a tua própria genética, os nossos corpos todos funcionam de forma diferente. Mas eu, por exemplo, tal como a Yokana disse, eu acho que eu estou a falar o teu nome bem, né? Yokana ou Yukana? Yukana, ok, desculpa. Eu, por exemplo, comecei a notar, definitivamente, acho que para qualquer tipo de produto, os produtos no supermercado são mais caros do que comprar fora. Por exemplo, em Angola, prefiro mesmo ir à praça. Depois, tu vais encontrar, porque pensamos nos vegetarianos e limitamos a uma coisa, salada, tomate, essas coisinhas, né? Mas já há muitos produtos e há raízes, há uma grande variedade de produtos que nós, quando comemos carne, não estamos habituados a olhar, porque as nossas receitas costumam ser uma coisa que, vira já um hábito de comprarmos, já nem olhamos, vemos uma coisa nova, nem sei o que é que eu vou fazer com isso. Mas quando tu te tornas vegetariano, ficas naquela, já comi isto, é como se fosses tentar uma carne com um tempero diferente. Então, foi assim que eu comecei a explorar, e eu comecei a ver, porque quando eu comecei, realmente senti que estava a pagar mais, mas os meus amigos que já eram vegetarianos, veganos e tudo, estavam sempre a dizer, não, olha, tenta aquele mercado, tenta aquela praça. Deixei de comprar produtos, por exemplo, agora que estou em Portugal, voltei a ir ao supermercado porque não conheço nenhum mercado, estou sempre a perguntar mercados abertos para comprar legumes. Benfica, se tiveres, o meu irmão mora na zona de Benfica e tem boa qualidade. Obrigada. Então vou procurar. E tu consegues comprar isso a um preço mais barato, normalmente sem plásticos, às vezes até nos mercados abertos já encontras as coisas embrulhadas em plástico, faz muita confusão, mas pelo menos eu consigo evitar isso. E, tentar, isso é como tudo, queres poupar dinheiro, tens que fazer, o teu limite, o teu budget semanal de alimentação e trabalhares com esse budget, né? Não é todas as semanas vou comprar aquele legume mais caro, aquele coisa mais caro, aquele molho que eu gosto. Há muitos molhos na realidade que nós até podemos fazer caseiros, ficamos a comprar fresquinho e essas coisas dão-nos mais problemas à saúde e são mais caros. Então é uma coisa mesmo de temos de estar mais informados, porque aliás, uma coisa muito importante de falar é que todos os produtos que estão hoje à venda passam por marketing. Também tens o greenwashing. Vais a um produto, olhas para aquilo, produto vegano, fair trade, não sei o que, tipo sustentável. Mas já há produtos que não são sustentáveis. Portanto, nós temos que realmente tentar saber da história do produto, tentar saber do transporte do produto, porque, por exemplo, há produtos que se dizem sustentáveis, mas tu estás a importar ananás da Costa Rica. Só de sair da Costa Rica para a Europa, já tem poluição, já estás a criar poluição. Então, são coisas que
quem não tem noção destes impactos, olha para o produto, vai ver sustentável, vai pensar que vai fazer uma boa coisa, mas simplesmente está a ser enganado. Então, nós temos que também ter isto em conta, conhecermos melhor a história dos produtos que consumimos. E... Isso é tudo muito difícil. Não é, sabes porquê? Porque é um processo. As pessoas pensam que eu estou aqui a dizer faz já tudo de uma vez. Não, tu depois habituas-te. Eu não bebo álcool, mas, sou daqueles gajos que estão habituados. Eu, ao almoço, estou sempre com a minha Coca-Cola. A transição da Coca-Cola normal para a Coca-Cola zero não foi difícil. Para mim não faz diferença, mas tudo bem. É o marketing, simplesmente é marketing. É o marketing. Imagina, agora estou na transição da Coca-Cola zero para a limonada que eu faço na minha casa. Estás a ver? Então o gajo vai ver. É tudo um processo muito exaustivo. Claramente, eu acho bem exaustivo. Tipo, a agitação da vida com toda essa base. É complicado. Claramente que eu acho que quando uma coisa torna-se tendência, às vezes é até aquela tendência boa e que muita gente acaba por aderir. Estás a ver? E claramente que vai haver muito marketing e comprar muita coisa sustentável que está vindo do Vietnã. Estás a ver? Mas toda essa pesquisa, desde seguir o pessoal, tu começa... Mas isso já é um outro nível. Agora, no princípio, ainda muda só para os legumes, para a fruta. De onde é que vem? É melhor do que pelo menos estar a consumir carne. Isso aí já são outros níveis, né? Nós vamos subindo o nível de acordo com a conversa, eu acho. Já aqui na reta final, eu acho que as redes sociais da Yucânia são abertas. Apesar dela não considerar ela uma influencer, mas ela tem uns posts muito giros no Facebook, muitos giros no Instagram, tipo, Vou procurar no Facebook. Ela está ligada a muitas causas, está ligada a muitas coisas, é super desportista, deve ser das pessoas que eu mais admiro pela a disponibilidade e a vontade que ela tem de fazer as coisas e aprender. Não sei se a Yucânia quer vender de alguma forma, tipo, a tua vida social nas redes sociais, ou preferes te manter, tipo, anónima. Quem conhece, conhece. Eu acho que isso é um bocado awkward. Sim, tu tens a possibilidade de fechar a tua rede pessoal, mas desde o momento em que eu a deixo aberta é porque estou ali, mas tenho de ter cuidado com a informação que dou. Mas acima de tudo o que eu quero passar é dizer que há sítios muito bonitos para serem visitados. O que é que está mal? O que é que para mim, o que é que não está mal? Porque eu não tenho a sabedoria de toda a gente, eu não tenho a sabedoria do mundo. Mas o que eu considero mal, o que eu considero bem, e que a vida é bonita sendo vegetariana também. Certo. Uma das coisas, antes de passar para a Érica, uma das maiores qualidades da Yucânia, e só por causa disso deviam seguir, ela é do Futebol Clube do Porto, o melhor clube do mundo, e leva a camisola do Porto a todos os sítios que ela vai. Só por causa disso ela é a melhor pessoa do mundo. Eu sei, obrigada. E eu aqui... Tenho a camisola dentro do armário sempre. Dentro do armário sempre não, mas sempre. Érica, podes falar, mas não fala do teu clube, já sabemos que não presta. Vai, venda as tuas redes sociais. Mas, bem, pessoalmente, também não sou muito ligada a essas coisas, publico e tal, mas isso é para quem quiser aderir, mas eu sugiro que vejam a Eco Angola. Temos o website ecoangola.com. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Eco Angola. Partilhamos notícias às vezes, denúncias ambientais que nós precisamos da força da sociedade para podermos chegar, então, a esta parte governamental.
partilhamos artigos sobre não só problemas ambientais em Angola, mas soluções, às vezes para dar força a projetos, por exemplo, de energias renováveis ou projetos de agricultura sustentável. Nós agora vamos começar um projeto de permacultura em orfanatos, porque queremos tentar criar essa sustentabilidade alimentar dentro dos orfanatos em Angola. Mais o quê? Eu ia sugerir, quem quiser se voluntariar, às vezes nós vamos encontrando, ou participar de alguma forma com a Ecoangola, escrever artigos, documentos. Estamos a preparar o conteúdo de educação ambiental que está a ser todo preparado com voluntários. Nós temos cerca de quase 100 voluntários ativos dentro da nossa comunidade e depois temos aqueles voluntários ocasionais. Força, projetos como o Ativa, participamos já de campanhas de florestação, também fazemos campanhas de limpeza e educação, porque não é só retirar o lixo das praias, mas perceber, explicar porque é que não devemos meter o lixo nas praias para reduzir, e estas mudanças vão acontecer com o tempo. Então, quem quiser voluntariar ou participar, podem entrar na Ecoangola, e vamos também abrir agora uma parte para doações para nos ajudar com os voluntários e com a quantidade de gastos administrativos que nós temos para estas coisas. Parceiros também estamos abertos, patrocinadores estamos abertos e tem informação toda no website. Eu acho que é isso. Obrigada. Antes de fechar isso, eu agradeço a vossa presença. É para dizer que este podcast vai estar disponível, além do YouTube, sem qualquer tipo de edição, vai estar na Twitch, vai estar também no Facebook, com edição, vai estar no Spotify, SoundCloud e todas as plataformas de podcasts do mundo. Vou pôr alguns trechos nas redes sociais, mais na micro rede social que é o Twitter. Vai ter também alguns trechos no IGTV. Eu sou o Edi Pipocas, sou produtor de conteúdos da Bantuman. Falei com a Yucânia da Cruz, que é minha prima, tenho muito orgulho dela. Falei com a Érica Tavares, que conheci a pala do Danilo. Já segui as coisas dela. Vamos sim fazer uma parceria com ela, porque nós estamos todos preocupados com o ambiente. São iniciativas como a tua que esse mundo precisa, e não faz sentido sermos bonitos, não faz sentido termos essa ostentação toda que nós crescemos, que a internet nos traz, se não nos preocuparmos com a casa onde nós vivemos. Estás a ver? Temos que preparar a casa para sermos bonitos onde nos mostrarmos. Então vamos lá tentar deixar de trocar os pensos lá nas montanhas e... Aí já estamos a puxar um bocado para a questão do feminismo. Vamos entrar aqui no assunto. Porque eu fiquei de propósito. Eu apanhei um homem, eu a recolher garrafas que estavam numa encosta para ir para o rio, e esse rapaz jovem, um millennial com toda a sabedoria que aquilo fazia mal, e aquilo era um bocado arriscado para descer. Eu apanhei e necessitava de ajuda, porque podia, se caísse, adeus, Yucânia. Até que ele me pergunta, farto de esperar por mim e de eu lhe pedir ajuda, até que ele me pergunta: mas isto o que é que vale? Malta, muito obrigado. É grave. Muito obrigado. Eu vou ter nas descrições dos podcasts, vai ter as redes sociais das duas, vai estar também o link da Eco Angola. Malta, Edi Pipocas, Yucânia da Cruz e Érica Tavares, Bantuman, o mundo. Até já, pessoal. Abraço. Obrigada. Adeus, obrigada pelo convite. Até já. Desculpem o atraso. Até já. Não faz mal.